Olá, muito buenos dias a todos. Eu veo aqui já 45 pessoas que estão conectadas. Muitas graças a todos. Olá, Olga, buenos dias. Eu veo também que Francisca nos ha dado buenos dias. Então, buenos dias a todos ustedes, porque se eu fuera a hablar de todos, Giovana, Rosângela, Maria Soledad, Glória, Jocelyn, Juan Carlos, Machuca, ¿qué más? ¿Quién más en realidad? Olga, Susana, buenos días. Muy bien, entonces ahora ya estamos con 46 personas conectadas y vamos a empezar nuestra sesión. El día de hoy nosotros vamos a hablar, en realidad, continuar el tema de calificadores, que es la parte, una de las partes más importantes de la indización, porque especifica más la indización. Y ya voy a pasar la presentación. En primer lugar, yo voy a compartir nuestra pantalla para que ya Amalia pueda empezar. Hoy no es, ¿cómo yo hago aquí? No, hoy desafortunadamente no puedo. Creo que el video está deshabilitado. El video ahora está deshabilitado, no está habilitado. Entonces no puedo pasar el video aquí. Bien, entonces ahora yo ya voy a pasar la presentación a Amalia. Solo un minuto para dejar aquí bonito. Hola, Jocelyn. Buenas tardes ahí. Elena Sampaino. Sampaino. No sé cómo se habla, perdóname. Muy bien, empezando entonces. Entonces ya les dejo con María Analia. Muchas gracias. Olá, buenos dias, buenas tardes a todos. Mais uma vez aqui com vocês em essa capacitação e seguindo com os calificadores. Já vimos uma parte na sessão anterior e hoje vamos falar de los casos mais utilizados e casos especiais. O objetivo é apresentar os calificadores mais utilizados e casos especiais e orientar para a correta indização segundo a metodologia LILAC. Nuestra agenda, introdução, calificadores mais utilizados, casos especiais e a tarefa. Primeiramente, uma revisão, um recuerdo. Os calificadores, como já vimos anteriormente, são utilizados para especificar os assuntos de los documentos. Isto é, apresentando em la indização como descritor e calificador. Ou seja, estão sempre associados a um descritor. Cada descritor tem seus calificadores permitidos e também a hierarquia e notas. Hoje vamos apresentar alguns exemplos. Isso não é suficiente, não logramos memorizar tudo e não é necessário. As notas estão lá para consulta toda vez que vamos utilizar e que tenhamos dúvidas. Elas orientam a correta indização. Para a seleção, se deve seguir os passos da leitura técnica. Outra coisa que dá pista de los calificadores quando temos muita dúvida é mirar a seção que o artículo, o departamento que o artículo foi publicado. Essa é uma dica, uma pista também. O calificador que refleja o ponto principal do documento se indica como primário. Em nossa tarefa
passada, o calificador primário era cirurgia, porque estava em el título e em el objetivo. E diagnóstico era como secundário, porque era pouco discutido. Teníamos também etiologia, que era secundário, porque foi pouco discutido. Sempre os aspectos menos discutidos são indicados como secundários. 3 calificadores, generalmente, são suficientes para cobrir todos os aspectos. 3 calificadores em um mesmo descritor. Um primário e 2 secundários. É muito difícil usar 2 calificadores em um mesmo descritor como primário. São casos assim que, por exemplo, 2 páginas de diagnóstico e 2 páginas de terapia, por exemplo. Então, estão discutidos na mesma proporção. Aí, pongo como primário, mas é raro. Sim? Alguma dúvida? Então, seguimos. Alguns calificadores aparecem com mais frequência em los documentos. Para a efetiva recuperação, é imprescindível a correta indicação. Se não está indicado, não será recuperado em búsqueda por assunto. Apresentaremos a seguir alguns exemplos destes calificadores. Aqui temos a hierarquia, vamos destacar acá os que vamos ver hoje. Análise, aislamento e purificação. Ou seja, quando estamos elegendo o calificador, é importante mirar a hierarquia para ter uma ideia de onde se ubica aquele calificador. Isso ajuda bastante em el momento da seleção. Anatomia, citologia, é mais específico, e vamos ver patologia também. Diagnóstico por imagem, epidemiologia, mortalidade. Mira que epidemiologia é mais general, mortalidade mais específico. Vamos falar também de etiologia. E apesar de complicações ser um dos também bastante utilizado, não vamos falar hoje de porque a próxima sessão será sobre coordenações de calificadores. E etiologia e complicações é uma destas coordenações. Vamos falar de administração e dosificação, também de fisiologia e fisiopatologia, terapia e prevenção e controle, uso terapêutico e administração já está em 2 ramas, em 2 hierarquias, de farmacologia e também de uso terapêutico. Todos estão escutando bem? Usado análise. Usado para identificação e determinação quantitativa de uma substância ou seus componentes metabólicos, inclui a análise do aire, água ou outro agente ambiental. Exclui análise químico de tecidos, tumores, fluidos corporais, organismos e plantas, para os quais temos o calificador química. Exemplo,
determinação de lipídios em las bactérias. Lipídios, análise, como descritor primário, e bactérias química, como descritor primário. Quando a análise é feita em la sangre, ou líquido cefalorraquídeo, ou urina, se utiliza calificadores específicos, que vimos lá em la hierarquia. Vamos volver à hierarquia. Mira, a análise é mais específica, aí temos líquido cefalorraquídeo, urina ou sangue. Então, para estes, quando a análise for em la sangre, o calificador é sangue, ou urina, ou ele específico. Entendido todos? Aislamento e purificação. Usado com bactérias, vírus, hongos, protozoos e helmintos para a demonstração de presença ou identificação de organismos. Usado também com substâncias biológicas e elementos químicos para o aislamento e purificação de seus componentes. Generalmente aparece em el artículo a palavra aislamento. Exemplo, aislamento de salmonela em el cólon. Salmonela, aislamento, e cólon leva o calificador microbiologia. Esse é também uma coordenação que vamos falar mais com mais especificidade na próxima sessão. Separação e purificação de flavonoides de la planta del astrágalo. É uma planta. Flavonoides, aislamento e purificação, e astrágalo, planta química. Porque foi feita essa determinação em la planta. Anatomia e histologia e citologia. Anatomia, vamos a volver allá e mirar essa hierarquia. Estou debatendo em essa questão de mirar a hierarquia para que se acostumbre. Análise, citologia é mais específico. Dentro de citologia tem ultraestrutura, que não falamos agora, mas quando usar a técnica de microanálise, técnica de ultraestrutura, usa-se esse qualificador. E patologia, está dentro de anatomia e histologia. Vamos lá. Anatomia usado com órgãos, regiões e tecidos para anatomia descritiva normal, ou histologia e para estrutura de animais e plantas, organismos multicelulares. Estrutura histológica do pâncreas. Pâncreas, anatomia. Citologia é usado para morfologia celular, ou seja, a forma que aparece na célula, pero normal, de organismos unicelulares e multicelulares. Citologia uterina durante a menstruação. Útero, citologia. Menstruação, sem qualificador, como descritor primário. Alguma dúvida? Felipe? Seguindo, agora patologia. Patologia é muito importante porque aparece com frequência. Então, cuidado ao indicá-lo. É usado com órgãos, tecidos ou estrutura celular em estado de enfermidade.
não é sinônimo de enfermidade, porque muitas vezes os autores usam a palavra patologia só para como sinônimo de enfermidade. Patologia do hígado, patologia tal, pero não significa que vamos usar o calificador patologia. Ao usar o calificador patologia em uma enfermidade, devemos coordenar com o órgão patologia, se discutido. Por exemplo, patologia de la hepatitis não falou del hígado acá. Aunque sabemos, aunque eu sepa que hepatitis afeta o hígado, não vou a poner se não estiver discutido. Morfologia do hígado, agora sim, em la cirrose hepática. Cirrose hepática, calificador patologia, e o hígado patologia, porque foi discutido. Normalmente, aparecem essas figuras com estrutura celular em documentos que discutem patologia. Indicadores de patologia. Quando aparece a realização de biópsia ou necrópsia, ou quando figuras como estamos mostrando acá. Em esse cirrose of the liver, cirrose do hígado, cirrose hepática é o nome correto, o hígado normal aparece à esquerda e à direita o hígado afetado. Diagnóstico. Diagnóstico não é um calificador que oferece muita dificuldade porque normalmente vem claro em el artículo. Usado com enfermidades para aspecto do diagnóstico, incluindo exame, diagnóstico diferencial e pronóstico. Exemplos, diagnóstico de la gota. Gota diagnóstico. Gota simulando artrites. Aí temos o caso do diagnóstico diferencial, pero vai aparecer em los artigos, que é um diagnóstico diferencial e que é um descritor secundário. Como sei que é secundário? Leyendo a nota, está escrito generalmente secundário. Só seria primário se estiver falando apenas de diagnóstico diferencial, em outro assunto. Então, quedou-se gota diagnóstico e artrite diagnóstico. No usar diagnóstico para raio-X, rastreio de radioisótopos e diagnóstico por ultrassonido, que agora temos diagnóstico por imagem. O que é diagnóstico por imagem? É um calificador que foi criado no ano passado. Ele inclui técnicas de imagem por radiografia, cintigrafia e ultrassonografia. E também imagem multimodal, como tomografia por emissão de positrões e tomografia computadorizada, que antes era indicado como diagnóstico solo. Agora, NLM criou esse calificador, que, então, em exemplo, temos ecografia Doppler-Color para a avaliação do sistema venoso portal em carcinoma hepatocelular. Antes era indicado com ultrassonido, o calificador que agora não se usa mais. E agora
usamos diagnóstico por imagen. Entonces, los tres, carcinoma hepatocelular, neoplasias del hígado e vena corta, será indicado com diagnóstico por imagen, ou seja, as enfermidades e o órgão. E ultrassonografia Doppler será um descritor secundário. Alguma dúvida? Epidemiologia. Epidemiologia bastante utilizado. É usado com enfermidades humanas e animais para sua distribuição, fatores causais e características em populações definidas. Inclui brotes, já vimos um exemplo desse na sessão passada, incidência, frequência, prevalência, e outros sinônimos desse qualificador. Outra coisa que ajuda bastante a elegir o qualificador correto são os sinônimos. Não se olvide disso. Inclui também encuestas de morbidade em áreas geográficas específicas. Os descritores geográficos são indicados também com o qualificador epidemiologia. Incidência de tuberculose em população de homens e mulheres em Cuba. Tuberculose, epidemiol, o qualificador primário, descritor e qualificador, claro, primário. Distribuição por sexo, porque está falando aqui homens e mulheres, com seguridade pode ter uma tabla com essa comparação. E o país com epidemiol também, como secundário. Sempre descritores geográficos vão secundário, nunca primário. Mortalidade, que é um qualificador específico, ele está abaixo de epidemiologia, usado com enfermidades humanas e animais para dados estadísticos de mortalidade e com procedimentos para muertes resultantes de ditos procedimentos. Para morte de um caso apenas, por exemplo, num informe de caso, não se usa o qualificador mortalidade e se o descritor resultado fatal, que em português se me olvidou. Fatal outcome em inglês e português. Se me olvidou em português. Desculpe, perdona. Mortalidade em la cirrose hepática com o qualificador mortalidade. Muerte de um paciente depois de colicistectomia de rotina. Colicistectomia, descritor primário. Resultado fatal, descritor secundário. E colicistectomia não leva qualificador mortalidade, nesse caso. Então, não se olvide, informe de caso, se usa resultado fatal para representar a morte. Como mortalidade está abaixo da hierarquia de epidemiologia, como eu mencionei antes, as regras são as mesmas de epidemiologia. O descritor geográfico também deve ser indicado se relevante com o qualificador de epidemiologia. Por exemplo, taxas de supervivência do infarto do miocárdio em Bolívia versus Paraguai. Infarto do miocárdio, qualificador mortalidade, descritor primário, e taxa de supervivência, descritor secundário.
porque a nota diz que é um descritor secundário. E los Ahora sí, seguimos. Ejemplo, tasas de supervivência de infarto del miocárdio em Bolívia versus Paraguai. Descritor de enfermidade com mortalidade, como descritor primário, e taxa de supervivência, descritor secundário. Porque sei que é secundário, mirando, leyendo a nota de indicação. E os dos países com epidemiologia. E como fizeram uma comparação, usamos o tipo de publicação estudio comparativo. Sempre atento para os tipos de publicação, se há. Se não há, não vamos indicar com nada. Etiologia. Utilizado com enfermidades para agentes causantes, incluindo micro-organismos e inclui também fatores ambientais e sociais, hábitos personais, por exemplo, como hábitos de higiene, ou hábito de o sedentarismo, como fatores contribuintes para uma enfermidade. E patogênesis. Às vezes aparecem nos artigos patogênesis, que é um indicador de etiologia. Se não me engano, é um sinônimo desse qualificador, patogênesis. Quando etiologia é usado, o fator etiológico é indicado com efeito adverso. Pero esse será tema da próxima sessão, a coordenação. Hoje, só para introduzir o assunto. Patogênesis de la pancreatitis. Pancreatitis com o qualificador etiologia. Calor em la etiologia del acne, ou seja, o calor, isso com que aparecesse uma acne. Acne vulgar, que é o descritor correto, etiologia, como descritor primário, e calor, efeito adverso, também como descritor primário. Administração e dosificação. Usado com drogas para dosificação, vias de administração, frequência e duração da administração. Quantidade do medicamento, às vezes aparece doses, a quantidade de medicamento e os efeitos de estes fatores, pero sempre relacionado à forma que administrou. Usado, exemplo, uso de la via subcutânea para a administração de vitamina B12. Vitamina B12, administração, descritor primário, complexo vitamínico B, administração como descritor primário. E a forma de la administração, por exemplo, aqui está em el título, pero é um descritor secundário. Injeções subcutâneas. Indicar administração solamente quando estiver discutindo desta forma. Algumas pessoas
pusieron equivocadamente en la tarea pasada administración cuando era farmacología, no me acuerdo ahora, pero solo ahora sabemos. Depois que aprendemos a usar, não oferece muita dificuldade. É só atentar para isso. Fisiologia. Fisiologia é usado com órgãos, tecidos, células de organismos unicelulares e multicelulares. Atentos que é solo para função normal. E com substâncias endógenas, ou seja, substância do organismo, para seu papel fisiológico. Função hepática, então, só falou assim, função hepática. Então, a função do hígado, fisiologia. ¿Hay una duda? Nieto, eu tenho uma dúvida. Todos esses descriptores e calificadores são para artículos de saúde principalmente, pero mi revista é de ciências sociais, niñez e juventude. E estes temas não se usam em los artículos. Pero na dúvida, esta é para a BVE. Penso que esta revista está indicada em alguma BVF. Si está, provavelmente tú estás utilizando el DEX. Entonces, ahí hay algunos términos del área de ciencias sociales en DEX. Pero después creo que es interesante que nos envíe el título de esta revista y dónde está indicado. Porque ahí tal vez podemos te apoyar un poco más en la indicación de ciencias sociales. Pero DEX es un descriptor para el área de salud. Entonces, a veces no va a tener los términos a contento como se necesita para el área de ciencias sociales. Pero también es importante decir que en el sistema FI-Admin, que es lo que estamos utilizando hoy, pero también en Leaderday Web, hay un campo específico para descriptores locales y ahí se puede utilizar otros glosarios. ¿Está bien? Creo que tal vez en casos especiales que vamos a ver más adelante, encuentre aplicação em sua área. O papel de la insulina em la regulação do peso corporal. Peso corporal, fisiologia como descritor primário e insulina, fisiologia também como descritor primário. Fisiologia e também fisiopatologia. Fisiopatologia é usado com órgãos e enfermidades para função desordenada ou disfunção. Os autores usam muito a palavra disfunção em estado de enfermidade. A vezes usam fisiopatologia, patofisiologia. Exemplo, função normal função pulmonar normal em las cardiopatias. Já está claro que é normal. Então, pulmão, fisiologia, como descritor primário, e cardiopatias, fisiopatologia. Função do cérebro em la esquizofrenia. O cérebro, claro, está afetado. Então, é fisiopatologia. Esquizofrenia, fisiopatologia. Usado com enfermidade, terapia, agora. Alguma dúvida em fisiopatologia e fisiologia? Não. Terapia é usado com enfermidades para intervenções terapêuticas e para terapias múltiplas. Inclui tratamento tratamento farmacológico, dietoterapia, radioterapia e cirurgia, que foi o calificador pela tarefa passada, para os quais existem calificadores específicos. Se, na dúvida, consultamos a hierarquia.
Terapia de la gota. Gota terapia. Não está especificando nenhuma. Inmunoterapia de las enfermedades autoimunes. Enfermedades autoimunes, el calificador terapia como primário. Imunoterapia de setor primário. Terapia por exercício para el dolor de espalda. Dolor de la região lumbar, terapia. Mira que é terapia por exercício. E terapia por exercício também como descritor primário. Como sei que imunoterapia e terapia por exercício são descritores primários, lendo as notas. Prevenção e controle. É um calificador mais específico, está na hierarquia de terapia, usado com enfermedades para aumento da resistência humana ou animal contra a enfermidade. Usar o calificador prevenção e controle quando aparecem os termos prevenção, redução de risco, profilaxis, imunização, ou também a palavra controle. Controle de uma enfermidade. Métodos para reduzir a alta ocorrência de sífilis. Sífilis, prevenção. Prevenção de sarampião por imunização passiva. Sarampião, prevenção, né, calificador prevenção, com imunização passiva como descritor primário. Controle da malária através da pulverização de mosquitos. Malária, prevenção. E controle de mosquitos, métodos, porque é uma forma, né? Pulverização foi a forma que encontraram para fazer esta prevenção. Que encontraram, não, que usaram. A uso terapêutico, que é outro que é o maior na hierarquia. Usado com drogas, preparações biológicas e agentes físicos para seu uso em la profilaxis e tratamento da enfermidade. Exemplos: terapia de la hipertensão com hidralazina. Descritor hidralazina, uso terapêutico. E antihipertensivos, que é a ação farmacológica, que é um tema que vamos a ver futuramente, é indicado também como descritor primário. E hipertensão, terapia farmacológica, que é uma coordenação que vamos a ver na próxima sessão. Tratamento de uma infecção estreptocócica em perros com eritromicina. Infecções por estreptococos, veterinária, que é um calificador, e terapia farmacológica, que é um calificador usado para tratamento com drogas, medicamentos. Eritromicina, uso terapêutico. Antibacterianos, que é outra ação farmacológica, uso terapêutico. E enfermidades del perro, terapia. Del perro, faltou a barra, pero o calificador é terapia. Agora, vamos a ver os casos especiais que falamos. Está em destaque aqui 4 calificadores, vamos a ver. O primeiro os 2 primeiros estão dentro da hierarquia de estadística e dados numéricos. E os 2 seguintes estão dentro de organização e administração.
Utilização. Utilizado com equipos, instalações, programas, serviços e personal de la salud em discussões sobre quantidade de uso. Muito uso, pouco uso, é essa a discussão que deve haver. Não é usado só quando se diz uso da ultrassonografia para diagnóstico de enfermidade tal. Não é. É para dados de muito uso, pouco uso e assim por diante. Dados numéricos, porque vimos que está dentro da hierarquia de estadística e dados numéricos. Uso de técnicas em próteses dentais em hospitais especializados. Técnicos dentais, utilização. Hospitais especializados, recursos humanos. Instrumentação. Utilizado com procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, técnicas analíticas, especialidades e disciplinas para o desenvolvimento ou modificação de aparatos, instrumentos ou equipos. Solo em casos como esse. Aparato de gás para uso em cromatografia gaseosa. Cromatografia gaseosa com o qualificador instrumentação, para significar esse gás, esse aparato aí que usaram. Provisão e distribuição. Usado para disponibilidade quantitativa e distribuição de material, equipo, personal, serviços de la saúde e instalações. Exemplos. Disponibilidade de médicos. Médicos, provisão. Ou disponibilidade de médicos em el hospital de câncer, por exemplo. Vamos a usar este qualificador. Recursos humanos, utilizado com disciplinas e programas para a demanda, suministros, distribuição, recrutamento e uso do personal. Por exemplo, disponibilidade de médicos em medicina interna. Então, usamos o descritor de medicina interna, recursos humanos. Isso significa todo o personal de esta área. Todos os médicos. Agora, chegamos ao final e temos a apresentação da tarefa seguinte. ¿Temos dúvidas? Aquí en chat no hay ninguna duda, pero si quieren pueden hacer así. Si necesitan también puedo pasar el micrófono para ustedes, pero aquí tengo en el chat solo algunos comentarios, entonces creo que voy a pedir para Analia mostrar la tarea y después... Antes quero só frisar um ponto que ainda temos tempo, antes de apresentar a tarefa. Pode ser? Acá, o Dex já está aberto. Vamos consultar o Dex para ver um qualificador específico. Vamos ver um descritor, hepatites. É um descritor aleatório. Hepatites A. Mostrar, digamos que eu estou indicando um documento sobre hepatites A. Vou elegir o qualificador
patología, para ver se aplica. Então, vou selecionar o descritor e ler a nota. Então, primeiramente, leo os sinônimos. Biópsia. ¿Se acuerda que eu disse que biópsia era um sinônimo? Deixa abrir a ventana. Citopatologia e histopatologia são sinônimos. Agora, a leitura da nota de indicação. Solamente calificador para descrição de estrutura, tecido ou célula em enfermidade. No para tecido normal, igual para anatomia e histologia. Se acuerdam? Que vimos aquele. Então, não é necessário memorizar toda essa apresentação. Eu se quedar atentos para que leiam as notas e sigam as instruções. E nem para células normais, quando é célula, usamos citologia, células normais. Não é sinônimo para enfermidade, que vimos na apresentação. Inclui biópsia e para patologia subcelular, use ultraestrutura, que é mais específica. Eso no sabía eso, ¿no? Eso no sabía eso, pero se puede acceder al sitio ¿El manual? Metodología. El manual. Sí, el manual. Vamos a mostrar o manual, pero antes de mostrar o manual, vou mostrar em EDEX. Pode ser? Quando quero consultar a hierarquia, rápido, vamos acerca do DEX, mire, está um pouco escondido, pero encontramos. Estrutura jerárquica, jerarquia de los calificadores, já vimos na classe passada, mas era uma revisão. E acá temos a jerarquia de los calificadores. Todos que pertencem a uma hierarquia e los que não pertencem também. Como história, instrumentação, lesão, métodos. Estou em português, desculpa. Pero é possível. Agora vamos ao manual de indicação. Quando tem dúvida, consulte o manual. O manual não está muito atualizado, pero as regras básicas estão corretas. Creo que es importante decir que lo que hace falta, que no está actualizado, es esta última parte que Anália dijo hoy, que es del diagnóstico por imagen que sustituye a los calificadores antiguos que eran radiografía, ultrasonografía, ecocardiografía, ¿está bien? Esto está desactualizado en este manual, pero las reglas principales están todas aquí en este manual. Jerarquia, né? Estou buscando a hierarquia, a palavra da hierarquia. Hierarquia, Jerarquia de los calificadores. Não está aparecendo? Aqui temos a hierarquia, a tabla
e não está atualizado o diagnóstico por imagem. A1 está el antigo diagnóstico, patología, radiografía, ultrassonografía y cintigrafía. Pero ahora solo diagnóstico por imagen. Aqui temos os calificadores que não pertencem a nenhuma hierarquia. Por exemplo, se tem dúvida em patologia, consulte o calificador patologia que tem em manual mais detalhes. Não sei se vai estar assim. Vamos a la sesión 9 del manual, es solo sobre calificadores. Principalmente para quem está empezando em analização, é bueno buscar os exemplos. Es muy largo. Nosotros también recomendamos de que no impriman este manual, solo pueden bajarlo como un PDF porque es muy largo, creo que hay cerca de 500 páginas, no, 400 páginas, entonces por favor no impriman porque es muy largo, ¿está bien? Pero cuando hacen aquí una búsqueda con Ctrl F o Ctrl L, ahí encuentran lo que necesitan. En sumario, creo que es un buen punto de partida para ustedes porque ya se puede ver mucho. Tenemos Vai más en sumario. En el sumario se puede encontrar. Home. Outro home. Não está. PDF. Outra coisa que quero que tenho atenção é usar solo na tarefa ou também o sinônimo. E outra, não usar as palavras claves de los autores em analização. Por quê? Eles não seguem a metodologia, ou seja, usam o descritor general, quando usam um vocabulário. Usa o descritor mais general e ele específico. Não é regra da indicação livre, que indicamos sempre por ele mais específico. Aqui está. Patologia, vamos a mostrar acá. Patologia. Terapia. Cadê patologia? Arriba. Acá. Patologia. Patologia. Escrevi aislar-se patologia. Então, vamos a ver a seção patologia para ver quantas informações temos a mais. ¿Ya? Alguns dos exemplos que demos na apresentação, outros exemplos, quando usa ultraestrutura e patologia, sim? E outros casos. Tá? Como eu estava dizendo, eu queria mostrar. Será que a tarefa passada? Como vou buscar aqui. Será que eu mostro aqui? Aqui já está, né? Será que eu consigo
¿Sí? Ah, no. Es mi computadora. Ah, ya. ¿Quieres mostrar qué parte? El del artículo de la tarea pasada. Solo uns pontos a ressaltar, que é importante. El enlace. Qual seria o seu mesmo? Tarea pasada, aquí, 5. No artículo. 73 personas contestaron a esta tarea. Qué bueno. Congratulaciones a todos ustedes. Qué bueno, qué bueno. Aquí está el enlace del ejercicio. Yes. Aquí tenemos el artículo. Entonces, era síndrome del túnel del carpo em adultos maiores. Voy al DEX. Mira, las palavras claves: síndrome del túnel del carpo, neuropatia por atrapamento. Não vou a selecionar esses descritores, por quê? Não vou. Porque o DEX, agora vou entrar em espanhol, espanhol, já está? Ah, tá. Sim. Consulta o DEX. Consulta o DEX permutado, por favor. E vou poner car, porque não sei como escreve, então pongo assim. Car, síndrome del túnel carpiano. Vou a ler a nota e vou também, se estou em programa de indização, não há problema. Ele vai selecionar síndrome del túnel carpiano. E neuropatia por atrapamento del túnel, não vai conseguir indizá-lo, se estou em programa de indização. Pero em la tarea, algumas pessoas puseram o sinônimo também, não é necessário. Em nossa tarea, que já estamos finalizando, temos um sinônimo também. Então, pongan solamente os descritores autorizados. Selecionei o descritor, vou elegir o calificador. ¿Sí? Em el caso era cirurgia, né? Leí a nota e vi que era para procedimentos. E todos esses sinônimos aqui, procedimentos perioperatórios, terapia operatória, são indicadores de cirurgia. Não é tão difícil, temos um pouco de trabalho, de cuidado, pero com o tempo se queda quase automático a seleção. Então, nossa tarefa será o artículo, para fazer a indicação completa, com tipo de publicação, pré-codificados, solo os discutidos, né?
Solo no, todos os discutidos, os mencionados, não precisa discutir, está lá. El título nuestro es dermatosis intertriginosa crônica, de aparição tardia, como subtítulo, Benfigo de Halley. Miren si es, pongan solo el descritor autorizado e vejam que calificador se atente para as palavras sinônimas de los calificadores. E leiam as notas. La fecha límite es 13 de septiembre, ¿está bien? Aquí no está apareciendo, pero cuando pinchan aquí en enlace del formulario de tarea, por favor, pincha ahí, Analia, por favor. Okay. Enlace del formulario. Sí, porque van a enviar la tarea ahí por medio del formulario. Entonces, la fecha límite es 13 de septiembre, ¿está bien? Entonces, desde esto, ahí, 13 de septiembre. Ven ahí, 13 de septiembre es la fecha final para envío, fecha límite para envío de la tarea, ¿está bien? Entonces, si no hay dudas más, yo veo aquí en el chat no hay ninguna duda. Entonces, si no hay dudas más, agradecemos a todos ustedes y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, creo que es esto. Abrazos a todos. En la próxima sesión nos vemos nuevamente. Abrazos. Edgar, muchas gracias. Susi, muchas gracias. Agina, muchas gracias. Lucero Pachón, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Anabel, Romilda, Sonia Nieto. Déjame ver todos que están aquí. Juan Machuca, Giovanna, Elena Sampaino, César Vázquez, Francisca Valero, Denise Arten, Beatriz de Liberti, Sonia Nieto, Wilson León, Laís Carlos Amilson, Ofélia Mamani, Felicita Torales, Fernanda Vito, Mônica Meriqueo, Olga Mejía, Pedro Gutierrez, Edilenice Passos, aquí Biblioteca Sul, Alba Deli, Clemente María, Lucero Pachón ya dije, Susi también, Rosemary Silva, creo que es de UNESP, Patricia Corona, Alicia Aparicio, Rosa Godoy y Narvis, Luz también, Arnaldo, Regina Almeida, Gloria Guerreño, Terry Steele, Gladys Jorge, Sergio Síndico de Brasil, Noemi Pacheco, Rosângela Ferreira, Jocelyn Nueva, Julia Alpiste, Susana Hanover, María Victoria, Solay García de Venezuela, Verónica Hidalgo, Carla Zuniga. Entonces, muchas gracias a todos. Yo sé que muchos ya salieron de la sala virtual, pero gracias a todas. Y la tarea es para 13 de septiembre y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Abrazos. Envío la revisión después del cierre de la fecha. Sí. Gracias. Abrazos.
Arnaldo ha hablado que 13 de septiembre es el día del bibliotecólogo, bibliotecario en su país. ¿De dónde eres, Arnaldo? De Argentina, qué Entonces bueno. comemoraremos juntos. Sí, vamos a conmemorar entonces el Día del Eh, Bibliotecólogo de En Argentina. Brasil es 12 De de marzo. marzo. Sí, en Brasil, 12 de marzo. Qué interesante, qué bueno. Entonces vamos a tener clase de inquisición en el Día de Bibliotecólogo en Argentina. Qué bueno. Gracias por la información, Arnaldo. Tchau. Chao, gracias. De Rosa Godoy, abrazos. Chao, de Cláudia y Rosa. Muchas gracias. Ah, qué interesante. Felicidad dije aquí que en Paraguay es 16 de octubre. Qué interesante. ¿Por qué será que hay tanta diferencia, no? ¿Algún acontecimiento ahí? No sé. Susi está aquí en la presentación y también vamos a cargar esta presentación y las informaciones necesarias en el grupo de Red BBS, como siempre estamos haciendo. ¿Ya estás cadastrada, inscrita en el grupo de Red BBS? Red BBS? Porque toda la documentación nosotros cargamos allá y después dejamos ahí disponible a ustedes. Si no está, te pido para cadastrarse aquí. Déjame ver el grupo. Déjame incluir aquí el enlace para ti. No, no hay problema, Susi. Déjame ver aquí. Yo voy a... Es un sol. Déjame ver aquí el grupo. Voy a incluir aquí el enlace para el grupo para que te puedas registrar. ¿Está bien? En Google. Aquí están grupos. Mis grupos. Red BBS. Y aquí está. Toda la documentación pasada está aquí en este grupo. ¿Está bien? Entonces, si no están, por favor, ya suscríbanse en este grupo porque toda la documentación está aquí en este grupo. ¿Está bien? Muchas gracias. Y también ya voy aquí a cargar en SlideShare y también aquí voy a hacer un post. ¿Está bien? Con toda la documentación. Y la grabación después también actualizamos aquí en el grupo y van a recibir esta información también. Gracias. Gracias, Suzy.
Voy a cerrar la sesión para que podamos también recibir el enlace de la grabación más rápido, ¿está bien? Muchas gracias a todos. Abrazos.